Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, então, apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast e nós temos duas coisas diferentes nesse episódio. É a primeira vez que fazemos esse episódio fora do estúdio, mas por uma boa causa. Hoje nós vamos falar de uma temática bastante específica e é voltada para os profissionais que atuam na área de pediatria e neonatologia, a prematuridade. Você já acompanhou um bebê prematuro? Como foi esse encaminhamento e o desfecho? Nos conte nos comentários do YouTube. Segundo o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, 12,4% dos nascimentos são prematuros. Segundo um relatório de 2019, isso é em torno de 300 mil bebês prematuros naquele ano. Em 2018, o Ministério da Saúde publicou uma Política Nacional de Saúde que agrega um conjunto de ações voltadas para a qualificação do cuidado do recém-nascido e seus familiares. O método Canguru. Para falar um pouquinho mais sobre essa temática tão importante, tenho a satisfação de apresentar para vocês a enfermeira Aline Henneman. Aline, obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco a sua experiência e inspirar os profissionais que atuam nessa área. Vou apresentar a Aline, que tem um currículo maravilhoso. Ela é especialista na área materno-infantil, com ênfase em neonatologia, mestre em saúde da criança. A Aline é de Porto Alegre. Atualmente, ela atua como assessora técnica do Ministério da Saúde, na coordenação de atenção à saúde da criança e do adolescente. Então, ela está residindo em Brasília. Ela é vice-diretora da ONG Prematuridade.com, ativista da causa da prematuridade. Ela é mãe da Lua e da Brisa, maravilhosas. Também a Aline foi ganhadora este ano do troféu Walter Schmidt, que é o reconhecimento pela sua atuação na área da saúde. Parabéns, Aline, obrigada por estar conosco. Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente da sua trajetória e como, qual caminho você seguiu para ser uma militante da causa dos recém-nascidos prematuros. A palavra é tua. Obrigada, Letícia, obrigada a todo mundo que está nos assistindo, um prazer grande te reencontrar, tá aqui, nesse momento especial, assim, falando de algo que é tão importante para mim e que transforma a minha vida todos os dias. Eu acho que a prematuridade, o contexto do cuidado dos recém-nascidos prematuros, das suas famílias e também dos profissionais de saúde, ele vem na minha vida a cada dia mais presente, Hoje eu consigo me dedicar 100% do meu tempo a isso, então é muito gratificante para mim fazer isso. E quando tu me pergunta sobre minha trajetória, meu encontro com a prematuridade, eu era aquela aluna chata da faculdade, eu era a aluna chata que queria chegar na disciplina de saúde da criança porque eu queria ser enfermeira de UTI neonatal, isso era o meu sonho. Desde a faculdade, assim, os meus colegas de sempre, os meus colegas diziam, manda ela para UTI, porque é só ela que quer cuidar dos pequenos, manda ela para a NEL mesmo. Eu dizia, ótimo, vamos fazer outras coisas que eu quero cuidar dos pequenos. Então, já na universidade eu era muito tocada por isso, queria muito trabalhar nessa área. Quando a gente se forma, a gente sabe que nem sempre a gente vai para a nossa área afim, E eu trabalhei então com pacientes adultos em centro cirúrgico, trabalhei em unidade de internação também, até que houve a oportunidade então de eu começar minha carreira dentro da UTI neonatal. Antes disso eu me preparava para estar na UTI neonatal, estudando, participando de cursos, de eventos, porque eu sabia que um dia a minha oportunidade ia chegar. Eu não sabia quanto tempo ia demorar, mas eu sabia que ia chegar. Então sempre ia me atualizando para conseguir chegar da melhor maneira. Então, trabalhei alguns anos no Hospital Moinhos de Vento, na UTI neonatal. Minha trajetória começou no Hospital Luterano de Porto Alegre, na UTI neonatal também. E aí consegui desenvolver as minhas habilidades, aprender muito,
Eu lembro que tinha uma colega que falou que eu não tinha perfil de UTI neonatal porque eu falava demais, que eu conversava demais. E eu dizia, não, mas as crianças querem conversar, as mães e os pais também, então eu tenho super esse perfil. Então, eu segui e hoje, então, né, não mais na assistência direta ao paciente, à beira-leito, consigo desenvolver, então, há 8 anos, esse ano a gente vai fazer 9 anos, a ONG Prematuridade.com, o nosso trabalho, que de forma, até pode-se dizer, né, indireta, está dentro das UTIs neonatais, melhorando a qualidade da assistência, melhorando a qualidade, né, do olhar para as famílias, porque a gente nasceu pensando nas famílias dos bebês prematuros. E aí, quando a gente pensa na família, a gente não pode desassociar os cuidadores, os profissionais de saúde, porque o reflexo do cuidado do recém-nascido, ele vem desse contexto, né? Ele vem dos cuidadores, da família, então todo mundo reunido para fazer esse processo de cuidado. Ai, excelente, que lindo, né? Estudos mostram, Aline, que a prematuridade ainda é um desafio da assistência obstétrica e neonatal no Brasil, né? Voltada principalmente para garantir um nascimento seguro e saudável. E o método Canguru, ele compreende 3 etapas, né? E os profissionais têm que estar preparados para prestar uma assistência qualificada, né? Promovendo aí uma individualidade no cuidado, tanto para a criança e também para a família. Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessas 3 etapas e como se dá essa preparação. Muito bem, então assim, trazendo alguns números que nós tivemos contato agora na semana passada, né, a ONG participou então da construção da edição então desse ano do Born to Soon, que é o maior relatório que a gente tem relacionado à questão de parto e nascimento. E hoje, né, o Brasil ocupava, nós tínhamos 12,4% de nascimentos prematuros no Brasil. Hoje a gente diminuiu esse número, então essa é uma notícia positiva, né? A gente está com 11,1% de nascimentos prematuros. Isso não deixa de nos preocupar, porque na verdade, ao final, quando a gente coloca no ranqueamento, o Brasil continua sendo o 10º em nascimentos prematuros. Então, assim, é um local que a gente não quer ocupar, a gente precisa mudar essa realidade. E lembrando, né, que o nascimento prematuro é a maior causa de mortalidade infantil no Brasil. Então, realmente a gente tem que se preocupar, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, né, sensibilizar as pessoas quanto à questão do nascimento prematuro. E aí, quando a gente fala desse nascimento prematuro, a gente tem que lembrar da saúde da mulher, né? E a saúde da mulher, ela tá diretamente relacionada a esse nascimento prematuro muitas vezes. E aí, quando a gente fala do método Canguru e das 3 etapas, a primeira etapa do método Canguru, ela começa na atenção primária. Por que que eu digo isso, né? Porque quando a mulher ela tá fazendo o seu pré-natal e aí trazendo, muito importante, né? O pré-natal é uma das maiores estratégias para a gente prevenir o parto prematuro. Porque quando a gente consegue olhar para a saúde da mulher, a gente consegue identificar os fatores de risco, como por exemplo, diabetes, hipertensão, né? Então a gente consegue identificar isso durante o pré-natal e consegue fazer o tratamento e o olhar dessa mulher de forma diferenciada, levando muitas vezes esse parto até o a termo, que é o que a gente quer para diminuir dano tanto para bebê quanto para a mãe. Só queria comentar, é a identificação precoce. Letícia, muitas vezes as mulheres elas não sabem do direito que elas têm de exames durante o seu pré-natal, das consultas de pré-natal. Então, assim, a rede pública, o Ministério da Saúde, o SUS, ele garante as consultas de pré-natal. A gente precisa cada vez mais estimular as mulheres a buscarem essas consultas e, claro, aquelas que não usam o Sistema Único de Saúde, usarem os seus recursos, né, tanto privado quanto de convênios, para fazer as suas consultas de pré-natal. Isso é fundamental, fundamental. Porque a gente fazendo essa identificação, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente vai levar essa mulher para um serviço de referência. Então, o que vai acontecer? Ela está fazendo o seu pré-natal na unidade básica de saúde, quando ela identifica alguma comorbidade, ela vai fazer o pré-natal, segue na unidade básica de saúde, para não perder a sua referência, mas também vai fazer o pré-natal dentro de uma instituição que já vai poder atendê-la de uma forma especializada e também o recém-nascido, se precisar nascer prematuro. A primeira etapa do método, ela começa nesse momento, a gente identificou
que existe um risco de nascimento prematuro, a gente vai fazer o acompanhamento dela e se realmente for identificado que esse bebê vai nascer prematuro, a gente vai começar a orientar ela quanto às questões de uma UTI neonatal. O que é um nascimento prematuro, quais são as consequências, acalmar ela é fundamental, porque a mulher, ela pega um chicote, ela se culpa pelo nascimento prematuro. A culpa é minha, eu não me cuidei, eu não consegui gerar, então assim, não, a gente tem que tirar essa culpa, né? E acolhê-la da melhor maneira para que a gente consiga acompanhar esse pré-natal e para que ela tenha o máximo de informações possíveis, que a partir do nascimento, se esse bebê for para UTI neonatal, não seja muito traumático. Por que eu falo muito traumático? Traumático vai ser. A gente escolhe estar dentro da UTI neonatal, as famílias não escolhem estar dentro da UTI neonatal, vocês podem ter certeza disso. Nossa, que essa preparação é tão importante, a pessoa, né, compreender a mãe, a própria família, uma rede de apoio ali, né? Compreender como vai ser esse processo é muito importante. Enfim, a criança nasceu, o bebê nasceu prematuro, né? Então, nessa primeira etapa, a maior preocupação, né, dentro dessa política nacional é facilitar a aproximação do bebê com a família, né? Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que isso pode ser feito, né? Você já acabou de falar que está dentro de uma terapia intensiva neonatal, né? Para reduzir os riscos de não ter essa interação e de não criar um vínculo com a criança. Então, queria que você comentasse um pouquinho dessa fase tão importante. Esse é um processo muito importante, sabe, Letícia? Porque a gente tem, eu falo que a gente tem, assim, falado muito, vários anos já a respeito da questão da não separação do bebê e da sua família, e principalmente pai e mãe. Então, assim, essa é uma bandeira que a gente carrega. Eu falo sempre que a gente tem um mantra, né? Pai e mãe não são visitas dentro da UTI neonatal. Eles fazem parte do processo do cuidado do recém-nascido. Então, assim, o bebê não é meu, que sou profissional, né? O bebê não é da equipe, o bebê é do pai e da mãe. Então, eles devem estar inseridos no processo do cuidado desde o momento que esse bebê interna. E hoje, quando a gente fala de método canguru, né, porque a gente tem que pensar assim, tem o método canguru e tem a posição canguru. Tá. Por que eu gosto de trazer isso? Assim? O método canguru, ele é uma política, ele reúne estratégias que buscam, né, trazer um cuidado integral, humanizado e contínuo para esse bebê. Então, é um cuidado progressivo. Esse é o método canguru. Então, o cuidado progressivo e integral do recém-nascido, da família e dos profissionais de saúde. E depois vocês vão entender por que eu estou falando dos profissionais também. E a posição canguru é a posição mesmo, que é aquela questão do contato pele a pele. Quando a gente fala de método canguru, o método canguru, então, ele não é só a posição. A gente tem lançado em 2018, que está sendo revisado nesse momento, as diretrizes do método canguru. E ali a gente coloca várias questões, né, que envolvem esse olhar diferenciado. A família, ela é protagonista junto com o bebê em todos os momentos. E uma coisa que a gente está trazendo hoje é o contato pele a pele o mais precoce possível. Então, quando a gente fala disso, a gente fala do contato pele a pele já lá no centro obstétrico. Ah, mas nasceu prematuro, vai dar para fazer o contato pele a pele? A gente vai fazer uma avaliação clínica, a gente vai ter critérios clínicos dentro das instituições e fazer esse contato pele a pele o mais precoce possível, respeitando sempre os limites desse pai e dessa mãe, porque muitas vezes a gente quer garantir esse direito do toque da mãe e do pai no primeiro momento e eles não estão preparados para isso, porque a gente tem que lembrar do bebê, que é o bebê ideal, que é o bebê dos sonhos, que é aquele bebê que nasce, que vai para o quarto, que não vai para a UTI, que nasce com 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, e muitas vezes, dependendo da idade gestacional, o nosso bebê real, ele vai nascer com 400 gramas, 500 gramas, né? Então, assim, esse é um processo que às vezes para o pai e para a mãe não é muito fácil. Sim. Então, assim, a gente precisa respeitar isso, mas incentivar que eles estejam presentes junto com o seu bebê todo o tempo. O tempo é deles, eles vão nos dizer quanto tempo eles podem. E aí, pessoal, uma super dica, assim, a gente tem que cuidar muito com o julgamento.
Às vezes, no nosso dia a dia, a gente julga até mesmo sem perceber, né? Frases que a gente escuta de mães, né? Eu faço muito acolhimento de mães dentro da UTI. Então, assim, elas escrevem para ONG, né? Eu tava bem, mas hoje eu tô muito triste, porque eu cheguei na UTI e falaram que eu tô sumida. E na verdade ela não tá sumida, talvez ela tenha um bebê em casa, né, uma criança maior que também precisa de cuidados, talvez ela não esteja se sentindo bem. Então a gente não deve julgar, a gente deve conhecer a realidade dessa mulher, conhecer a realidade dessa família e a partir disso estabelecer um plano com ela de como fazer com que ela esteja presente o máximo de tempo possível, intercalando com o pai, se for possível, mas sempre empoderar eles a estarem ali. Não. Excelente, Aline. Você colocou 2 pontos que eu quero reforçar aqui. Primeiro, essa compreensão dos profissionais, uma compreensão exata dessa necessidade, né, de interação do bebê com a família. Um bebê nessas condições, como você deu o exemplo de 400 gramas, ele precisa de cuidados especiais e muitas vezes suporte de equipamentos. Então, os profissionais também têm um pouco de receio com relação ao risco para essa criança, né? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Nessa compreensão da necessidade da criança ali de manter-se hemodinamicamente estável e também não comprometer essa interação. E você já falou um pouquinho dessa rotina de acolhimento, né, da família, né, da mãe e também do pai. É importante também que esse contato pele a pele sejam com as pessoas mais importantes para a criança nesse momento. É isso, né? Exatamente. Só para a gente reforçar para os nossos ouvintes, não, para os isso profissionais. é essencial, né? Assim. Porque quando a gente fala do contato pele a pele, o contato pele a pele é preconizado pai e mãe. Quem vai fazer o contato pele a pele é o pai ou a mãe. Então isso é importante que a gente traga. O método canguru, todas as suas interfaces, as suas diretrizes, os profissionais de saúde eles vão estar envolvidos o tempo todo. No contato pele a pele também, se tu vai pegar um recém-nascido que tá ali, né, com uma tecnologia dura, ventilador, tá com sensores, né, a gente precisa de 3 ou 4 pessoas, Letícia, para poder tirar ele da incubadora ou do berço e colocar ele em contato pele a pele. Então a equipe toda vai estar inserida nesse processo. Agora, quem vai fazer o contato pele a pele é o pai e a mãe. Nós, profissionais de saúde, a gente está ali para dar o apoio a esse contato pele a pele. Cabe a nós conhecer quais são as outras estratégias do método canguru, desse cuidado humanizado, que garantem benefícios para esse bebê, como por exemplo, diminuição de ruídos dentro da UTI neonatal, diminuição de luminosidade dentro da UTI neonatal, as questões relacionadas a manejo de dor. A gente ainda no Brasil tem muita dificuldade quanto à questão de escalas de dor, registro de dor, lógica, não registrar e não reavaliar. Então, assim, eu tô falhando com esse bebê, eu não tô cumprindo com aquilo que eu deveria cumprir, né? Cuidado com a pele, nutrição, tudo isso tá nas diretrizes do método canguru. Então, assim, ele é muito amplo nesse sentido de cuidado. Então, assim, o profissional de saúde, ele tem que conhecer, ele tem que conseguir estabelecer isso dentro da sua unidade. E muitas vezes, né, essa semana eu participei de 2 lives e uma das perguntas foi: existe um protocolo pronto, estabelecido? Na verdade não, existem diretrizes e ali nas diretrizes a gente coloca minimamente algumas sugestões do que deve aparecer nos protocolos. Só que o protocolo de um hospital no Rio Grande do Sul vai ser diferente de um protocolo em Boa Vista, diferente de um protocolo em São Paulo. O desenho dos protocolos ele é individual, cada serviço vai fazer e a gente convida a fazer em cima das diretrizes do método canguru. Bacana. Você já começou a falar um pouquinho, né, dessas diretrizes, mas excelente, né? Porque dentro dessa política fala um pouquinho da adequação sensorial, tátil, auditiva, olfativa, gustativa e visual do ambiente neonatal. Isso dentro de uma terapia intensiva, dentro da unidade intermediária e também no ambiente domiciliar. Então, fala um pouquinho mais sobre essas outras, né, que você já começou a falar do olfativo, né, dessa questão.
Falo sim, Tati, então, também. Letícia. A gente pensando nas 3 etapas do método, porque ele é dividido em 3 etapas, né? A primeira etapa eu falei que ela inicia lá no pré-natal, né? De especializado de risco. Ele começa lá e ele vai para a UTIN, né? Que é a UTI neonatal propriamente. Aonde o bebê vai ter mais interface com tecnologia duras, né? Sim. Então, porque a gente precisa manter a hemodinâmica dele, então muitas vezes ele precisa de mais cuidados e também isso depende muito da idade gestacional desse bebê. A segunda etapa, ela se dá na UNCINCA, que é a unidade onde essa mãe ela vai ter o cuidado, né, sobre o seu poder, vamos dizer assim, ela que vai realizar o cuidado, ela só vai ter o apoio da equipe de saúde. E a terceira etapa, quando ele volta, né, para a unidade básica de saúde, para fazer então o seu segmento até 2,5 kg. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente pensa, né, nessas questões de sensoriais, olfativas, ela já começa lá na primeira etapa, na UTIN. Ela segue na segunda etapa na UNCINCA e deve continuar em casa, né? Eu ouvi essa semana da Nicole Ginani, que é uma neonatologista maravilhosa, que é uma tutora do método Canguru, é uma pessoa de referência no Brasil e no mundo pro método, que ela fala assim, né? Não pode acabar o método Canguru quando esse bebê vai embora. Em casa isso continua, principalmente contato pele a pele. Vamos parar de achar que dá colo, de estar junto, que isso vai deixar a criança mimada. Não, isso vai trazer para essa criança muitas questões relacionadas a afeto, a contato, né? E a questão do afeto, ele está relacionado ao toque. E essa repercussão, né, esse contato que a gente faz, esse olhar que a gente faz para cuidar, o que a gente vai usar dentro da incubadora quanto à questão, né, de odores, quanto à questão de aquela coisa da planilha em cima da incubadora, que é uma coisa que sempre me incomodou muito, ou simplesmente colocar a caneta, abrir a incubadora, né, aqui a gente tem uma incubadora aqui atrás, a gente tem que cuidar como a gente vai abrir a portinhola da incubadora, não dá para simplesmente apertar e deixar bater as portas, né, a gente vai abrir com o cotovelo, a gente vai ter cuidado na abertura. E uma coisa, Letícia, que eu aprendi, eu acho que assim, mais ou menos uns 7 anos atrás, ouvindo uma palestra de 2 psicólogas, é a questão do toque, o toque do recém-nascido, né? Eu sempre lutei para a gente reconhecer esse recém-nascido como um sujeito. E muitas vezes a gente não respeita o recém-nascido como um sujeito, porque ele não fala. Porque o choro dele, muitas vezes, a gente não escuta, porque ele está dentro da incubadora, ele não incomoda, né? E se alarma o berço, alarma a incubadora, eu vou lá e desligo. E eu não olho por que tá alarmando. Então, assim, ele é um sujeito. E como sujeito, a gente precisa respeitar. Eu não vou chegar e realizar um procedimento em você, Letícia, sem me apresentar. Eu sou a Aline, eu sou enfermeira, eu tô cuidando de ti hoje, eu estou aqui, eu quero saber como você tá, eu vou trocar sua sonda, eu vou fazer uma punção. A criança também precisa ouvir isso. Ela não vai te responder verbalmente, mas pode ter certeza que se tu aprender a olhar essa criança, ela vai te responder. Essa questão sensorial, uma coisa que eu gostaria de trazer muito, assim, a questão de barulho já é bastante falado, a questão da luminosidade já é bastante falado, a questão de avaliação de dor a gente tenta falar cada vez mais, mas por favor, não toca sem te apresentar, não toca sem pedir permissão e aprende a ouvir esse recém-nascido. Trabalhar com neonatologia, trabalhar com prematuridade é totalmente diferente de trabalhar com paciente adulto, com paciente pediátrico. Um profissional que precisa estabelecer esse momento e essa troca e com esse respeito, né? Muito bonito você trazer isso. E queria falar um pouquinho da UNCINCA, que é a Unidade Intermediária de Cuidados, né, para o Neonatal. E nesse momento a mãe ela é orientada e apoiada para assumir todos os cuidados, né? E acho que a maioria já está ansiosa por realizar, porque dentro da UTI neonatal ela já teve essa interação e já teve um processo de aprendizado. Qual é o maior desafio desse momento na unidade intermediária? Legal essa pergunta, porque assim, não existe uma resposta fechada para o maior desafio, porque não tem receita de bolo, nem de pai, nem de mãe, nem de filho. Eu aprendo isso com a Lu e com a Brisa todos os dias,
que eu acredito que eu sou a mesma mãe, né? E a gente tenta passar as mesmas questões de costumes, de valores, né, até das nossas falas, assim, e a gente vê que os nossos filhos, eles são muito diferentes, a resposta para isso é diferente, né? Então, assim, o desafio vai depender muito do recém-nascido, isso é importante que se diga, e uma coisa importante é a gente, assim, estimular essas mães a não olharem para a incubadora do lado, como eu digo, né? O meu filho nasceu com 32 semanas, o da Letícia também. Mas o da Letícia já tá fazendo coisas que o meu não faz. Mas... Então, assim, cada um é uma experiência diferente. Exatamente. E cada mãe também é singular. Então, assim, algumas têm um maior desafio no momento de fazer a oferta de alguma vitamina que o bebê não aceita, outras têm dificuldade ainda com o aleitamento materno, outras têm dificuldade em investir porque tem medo, né, da questão da fragilidade. Mas um ponto muito importante que tu trouxe é a educação para a alta dessa mãe, desse bebê, dessa família, ela já começa a acontecer lá na UTI neonatal. Quando o pai e a mãe eles chegam dentro da UTI neonatal, normalmente o pai já vem do centro obstétrico, né, junto com o bebê, a mãe fica recebendo cuidados e muitas vezes vem no dia seguinte, mas a primeira pergunta do pai é quanto tempo meu filho vai ficar aqui. E quando ele traz essa pergunta, uma sugestão que eu dou, assim, é trazer para ele, perguntar para ele, né, qual é a data provável do parto, qual era a data provável do parto. A data provável do parto era 30 de setembro. Bom, então a gente vai pensar em cima dessa data, 30 de setembro. Queria que você comentasse também um pouquinho como é a organização dessas visitas no ambiente domiciliar, quando é necessário ir para o ambiente hospitalar ou na própria unidade básica de saúde. Então, essas consultas pós-alta, elas começam nos ambulatórios de segmento. Então, assim, existem ambulatórios de segmento no Brasil, a gente ainda não tem ambulatórios de segmento para atender a toda a população de prematuros, a gente tem um déficit e que a gente, assim, já identificou e as instituições vêm se organizando para isso, né, para a gente aumentar esse número. E dentro do hospital, por exemplo, tem a UTI neonatal, normalmente o hospital que tem a UTI neonatal, ele já tem um ambulatório de segmento dentro do hospital. Então, essa criança acaba sendo, né, acompanhada por profissionais que já passaram, já conhecem ela da internação. Então, a enfermeira, o médico ou a fisioterapeuta que são da UTI neonatal atendem também nesse ambulatório de segmento. O ambulatório de segmento, como eu falei que ele não tem em todos os hospitais, alguns bebês prematuros eles vão direto para casa e não tem esse ambulatório específico. Então eles são acompanhados nas UBSs. Para finalizar, eu quero que você conte um pouquinho sobre a ONG prematuridade.com. É tão bacana, gente, é uma associação que envolve profissionais, mas também envolve familiares, pais, cuidadores, né? Então, acho que isso tem uma contribuição tão importante nesse momento. Então, queria que você comentasse um pouquinho. Bom, Letícia, obrigada pela oportunidade. A ONG é um terceiro filho, né? A Lua, a Brisa e a ONG. Então, assim, nós somos uma organização não governamental, né? Onde a gente já está aí trabalhando há 9 anos. Esse ano a gente completa 9 anos em novembro. E, na verdade, a ONG nasceu da Denise Sugitani, que é a diretora da ONG, né? Ela é nutricionista de formação, a gente trabalhou juntas dentro da UTI neonatal do Hospital Mães de Vento. E a gente estava sempre se questionando de que a gente estava fazendo pouca coisa. A gente faz pouco, a gente não faz muito, a gente tem que fazer mais, as pessoas não olham para as famílias. E era um hospital privado, então assim, como assim, sabe? O que é que está faltando, né? O que a gente precisa fazer mais? A Denise saiu, né, do hospital e começou a trabalhar com um blog, né? Então ela começou com um blog, trabalhar com blog. Depois do blog, então, já evoluiu para as redes sociais. E aí a gente via que o trabalho só aumentava, que as demandas só aumentavam, que as famílias foram aparecendo. Nossa, as famílias cada vez mais buscando, mostrando as necessidades,
sem apoio de saúde mental, sem apoio de informações a respeito do que estava acontecendo com seus bebês. E isso é importante que se diga, que a ONG, ela não diz o que é para o profissional fazer dentro da instituição. A ONG, muitas vezes, ela faz aquela mediação do profissional com a família, porque coisas simples que a gente fala, por exemplo, mas tu só tirou 2 ml. Esse só, gente, ele é um tapa no rosto da mãe. Ele é um tapa no rosto da mãe, assim. Não é só 2, ela tirou 2 ml, parabéns. O bebê tá recebendo 5 ml, mas tu tirou 2, parabéns, tu conseguiu tirar 2, porque só 2 dói, né? Então, a gente, é uma linguagem sutil que a gente tem que ter todos os dias com essas famílias. Então, essas necessidades foram aumentando e a Denise me chamou então e falou assim, não dá mais. Não vai dar mais pra gente ficar só com o blog, não dá mais pra gente ficar só com redes sociais. Bora montar uma organização, vamos encarar isso. E eu sempre, né, tive esse sonho de trabalhar numa organização não governamental, não necessariamente à frente dessa organização, mas o convite veio de forma muito oportuna, assim, né, dela, vamos encarar isso juntas. A gente tem várias coordenações dentro da ONG, né, a gente tem coordenação de campanhas, então a gente arrecada tanto insumos, materiais médicos, equipamentos para hospitais, para clínicas, para as famílias que precisam muitas vezes, né? Então a gente tenta propagar, a gente tem o SOS Prematuro, que são as ações que a gente faz de campanhas, a gente tem uma coordenação que está só voltada à saúde mental, então a gente oferece tanto acolhimento quanto acompanhamento de saúde mental para as famílias e também profissionais de saúde. Então, só contatar a gente pelas redes sociais, a gente tem um e-mail, então assim, a gente faz esse acolhimento, a gente tem grupos de mães que estão com os bebês dentro da UTI neonatal, grupos de mães que os bebês já saíram da UTI neonatal, grupos de mães que têm um luto pela perda dos bebês e também o grupo de gestação de risco, entendendo que as famílias precisam ser olhadas em todos esses momentos. Os profissionais de saúde também a gente faz acompanhamento, quando a gente vê que precisa de segmento a gente tenta fazer interface, dependendo da região onde eles moram. Então esse é um trabalho que a gente faz muito forte também. A gente trabalha muito com advocacy, então políticas públicas de saúde, a gente tem os dias municipais e estaduais da prematuridade já instituídos, né? Em alguns locais, São Paulo é um deles, Santos a gente tem o dia municipal, então a gente tenta difundir cada vez mais, porque a gente sabe que é assim que a gente vai conseguir pintar o Brasil de roxo, que é o que a gente tem feito aí nos últimos 9 anos, né? Então, a gente tem a coordenação também que está relacionada à coordenação acadêmica, a gente tem uma liga interdisciplinar de alunos, então, de todo o Brasil, onde a gente tem as reuniões, eles produzem trabalhos, a gente aí tem grandes parceiros no Brasil, a APAE, a gente está construindo uma cartilha junto com a APAE, então, para o olhar da prematuridade, das famílias também, Sociedade Brasileira de Qualidade e Segurança do Paciente, PBSF, que trabalha com toda a questão da proteção cerebral. Então, assim, são muitos parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, que a gente tem aí. Quem quiser visitar nossa página, né, nosso site, ongprematuridade.com, entra lá, olha quem são os nossos parceiros que estão ali com a gente no dia a dia e trabalhando juntos mesmo para buscar cada vez mais a SBIM, né? Nós temos um conselho científico, então profissionais tanto nacionais quanto internacionais que nos apoiam muitas vezes com informações que a gente precisa. Uma área fechada só para profissionais de saúde, então vocês podem entrar lá, ver os eventos, os cursos que a gente tem, artigos, então a gente sempre tenta atualizar, né, isso. Temos mais de 320 voluntários espalhados por todo o Brasil. Eu gosto de trazer isso porque a ONG, ela não existiria sem os voluntários. A gente começou com 2 voluntárias e hoje a gente tem 323 voluntários. Isso me emociona muito porque os voluntários, eles são pais de bebês prematuros, alguns perderam, outros têm os seus bebês nos braços, muitos profissionais de saúde, muitas pessoas que acreditam na causa, que conheceram e disseram, a gente quer caminhar com vocês. Então, acho que isso cada vez mais nos fortalece e faz a diferença para o nosso trabalho. Assim. Lembrar que o método Canguru, nas suas diretrizes, ele traz o cuidado do profissional de saúde.
entendendo que a gente não cuida do recém-nascido, a gente não cuida da família se a gente não cuidar da gente, do profissional de saúde. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou enfermeira, muito orgulho. Todos os dias da minha vida eu me orgulho de dizer eu sou enfermeira. E enfermeiro não é para ser só enfermeiro assistencial. A gente é enfermeiro gestão, a gente é enfermeiro que escreve políticas públicas de saúde e a gente pode ser enfermeiro ativista que está à frente de uma organização não governamental para fazer a diferença na vida das pessoas. Aline, que lindo, né, esse trabalho, parabéns, é bastante inspirador, acho que você trouxe muitos insights aos nossos ouvintes, aos profissionais e trouxe inspiração, né? E esse trabalho é grandioso, com certeza está contribuindo aí para esses 300 e poucos bebês recém-nascidos e suas famílias apoiando e ajudando para que eles tenham aí mais conforto, né? E realmente consigam evoluir de uma forma adequada, né? Tenha desfechos aí muito mais satisfatórios e felizes, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Então, quem tiver mais interesse, então, prematuridade.com. Chegou o nosso momento da gratidão. Nós combinamos aqui que faremos 2 agradecimentos. E eu quero inicialmente fazer um agradecimento para uma gestora que eu tive no início da minha trajetória profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar em pediatria, nas áreas clínica, cirúrgica e também na área de oncologia. E essa oportunidade foi me dada pela gestora Maria Ermelinda de Araújo Guerra. Muito obrigada, dona Ermelinda. Um abraço. A palavra é tua. Então, agradecimento, que difícil, né? Quando a Letícia falou agradecimento para uma pessoa, eu acho que se eu puder agradecer para uma pessoa por tudo isso que acontece na minha vida, eu agradeço a minha mãe. Porque é a pessoa que com certeza acreditou, nunca duvidou e sempre disse vai em frente, todos os teus projetos, todos os teus sonhos. Então, assim, agradecer a vários profissionais que passaram pela minha vida, a várias famílias que passaram, com certeza, mas a minha mãe e as minhas filhas, essas são as pessoas mais importantes que eu sempre vou ser grata por tudo. Como é o nome da tua mãe? Antonina. Dona Antonina, obrigada e parabéns. Um beijo, Lua e Brisa. E acho que a gente pode agradecer, né, que a gente chega onde está hoje também, por todo o percurso com todos os bebês prematuros e suas famílias que passaram pelos nossos cuidados, pelo nosso caminho, viu? Então, muito obrigada. Um grande abraço.